A paz do Senhor Jesus Cristo, irmão Fábio Barbosa Santos do canal Sertão City 78 SI. Desta feita trazendo aqui mais um áudio do projeto EBD para quem não pode ler. Estamos aqui trazendo áudio da revista do Discipulando, o quarto ciclo, que tem como tema Portando uma Nova Identidade, a lição número 4, que tem o seu tema, o seu título, Desviando-se da Cólera e do Homicídio. Texto bíblico base, Mateus capítulo 5, versículo 21 ao 26, que diz assim: Ouviste que foi dito aos antigos, não matarás, mas qualquer que matar será réu de juízo. Eu, porém, vos digo que qualquer que sem motivo se encolerizar contra o seu irmão, será réu de juízo, e qualquer que chamar a seu irmão de raca, será réu de sinédrio, e qualquer que lhe chamar de louco, será réu do fogo do inferno. Portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, e aí te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar a tua oferta e vai reconciliar-te primeiro com teu irmão, e depois vem e apresenta-te a tua oferta. Concilia-te depressa com teu adversário enquanto estás no caminho com ele, para que não aconteça que o adversário te entregue ao juiz e o juiz te entregue ao oficial e te encerre na prisão. Em verdade te digo que de maneira nenhuma sairás dali enquanto não pagares o último ceitio. Para a meditação, não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Romanos capítulo 12, versículo 21. Glória a Deus. Introdução da lição. Na lição passada, vimos como Jesus alertou seus discípulos para a necessidade de a justiça deles exceder a dos escribas e fariseus. Agora, nos versículos seguintes a esse alerta, mais especificamente os versículos 21 a 48 do capítulo 5 de Mateus, Jesus reforça sua orientação citando exemplos concretos do dia a dia. Ele apresenta uma sequência 6 exemplos de justiça mais elevada, todos eles antecedidos pela expressão ouviste que foi dito, Mateus 5, 21, 27, 31, 33, 38, 43, seguido pela expressão eu, porém, vos digo. Jesus menciona 6 ordenanças da lei de Moisés e as aprofunda demonstrando que a justiça do reino de Deus é algo que vai muito além do que a letra da lei mosaica. Na lição de hoje veremos especificamente o primeiro exemplo citado por Jesus, que envolve a questão da cólera e do homicídio. Primeiro tópico: o evangelho não é antinomianista. Ouviste que foi dito, eu porém vos digo. Como vimos na lição passada, diferentemente do que os ouvintes de Jesus pensaram dele quando começaram a ouvir o seu sermão da montanha, ele não viera destruir a lei ou abrogá-la, mas completá-la, aprofundá-la, levar a compreensão dos mandamentos a outro nível. Em nenhum momento, ao citar esses 6 exemplos concretos da justiça mais elevada, Jesus anela as ordenanças morais da lei, mas ao contrário, aumenta as exigências relacionadas a essas ordenanças, ou melhor, aprofunda essas exigências, pois as leva direto ao coração da pessoa como em seguida. A expressão eu, porém, vos digo, nunca traz na sequência uma proibição que anula a exigência explícita da ordenança apresentada antes no ouviste o que foi dito. O não matarás não é seguido por um podem matar agora, mas sim por um não apenas isso, ou seja, Jesus não destrói a lei, ele acrescenta a ela algo que expande, que a torna mais profunda. Em outras palavras, Jesus nunca foi um antinomianista. Primeiro tópico, segundo subtópico. O que é antinomianismo? Antinomianismo é um termo cunhado pela primeira vez no século XVI pelo reformador protestante Martinho Lutero, para designar uma prática antiga entre algumas pessoas no meio cristão, a negação da importância dos mandamentos divinos para a vida do cristão. Em outras palavras, antinomianismo é o extremo oposto do legalismo.
Ele é que o apóstolo Judas denominou, na epístola que ele leva o seu nome, de transformar em libertinagem a graça de Deus. O antinomianismo foi combatido por Jesus e pelos apóstolos. Além de Judas, já mencionado, vemos também Paulo, Pedro, Tiago e João em sua primeira epístola, combatendo esse ensino errado. Aliás, João assevera explicitamente que escreveu sua primeira epístola para combater a influência de suas heresias gnósticas de seu tempo, a saber, a negação da divindade de Cristo e a prática do antinomianismo. Primeiro tópico, terceiro subtópico, antinomianismo hoje. Infelizmente, a influência da mentalidade pós-moderna tem levado alguns ditos cristãos a confundirem a obediência aos mandamentos divinos com legalismo e graça. Com a ausência de marcas de conduta, trata-se de uma torção absurda de significados. Legalismo é, de forma geral, a fixação imprópria de regras de conduta como necessidade para a salvação e a negligência, ou ignorância em relação à graça de Deus. A Sedução das Novas Teologias, um livro que é indicado pela CPAD. Porém, para alguns cristãos pós-modernos, legalismo não é isso. Legalismo, imaginam, é qualquer tipo de exortação concernente à conduta moral. Por isso, para essas pessoas, é proibido proibir. Porém, o Novo Testamento está repleto de passagens que condenam profundamente uma série de comportamentos tais. Costumam generalizar dizendo que tudo depende da consciência da pessoa. Entretanto, a Bíblia demonstra que nem tudo é questão de consciência. Gálatas capítulo 5, versículo 19 ao 25. Os frutos dessa mentalidade equivocada é um cristianismo meramente nominal. São pessoas que se declaram seguidoras de Jesus, mas cujo comportamento se choca frontalmente com os mandamentos divinos e não acham isso absolutamente nada demais. Dizem que são de Deus, mas não estão interessados em nenhum compromisso com seus mandamentos. Sua visão de Deus se dá apenas em termos utilitaristas ou na forma de uma muleta psicológica. No primeiro caso de Deus, utilitarista é quando se busca de Deus somente bênçãos materiais e físicas. A bênção de Deus acima do Deus da bênção, fazendo dele o meio para um fim e não um fim em si mesmo. E no segundo caso, o do Deus como muleta psicológica, é quando tratam Deus apenas como um ser preocupado em estimular o ego de seus filhos. Como um ser que está disposto a ser usado diariamente por meio de palavras e gestos apenas para inflar a autoestima dos seus simpatizantes, sem se intrometer na forma como desejam conduzir as suas vidas. Enfim, acham que o evangelho é sinônimo de autoajuda, nada mais. Não nos iludamos para ser verdadeiramente cristão, seguidor de Cristo. O Filho de Deus, não basta a pessoa ter apenas uma confissão de fé em Jesus. Mesmo que a pessoa tenha uma confissão de fé integralmente ortodoxa, isso não basta para ser considerado um cristão verdadeiro. Conforme o apóstolo João, as evidências da verdadeira fé cristã são crer em Jesus como Filho de Deus, isto é, na deidade de Jesus, crer nele como Cristo, o Messias prometido. Pois aquele que não aceita Jesus como Filho de Deus não tem a vida. Segundo os mandamentos divinos, amar seu irmão é praticar esse amor. Não viver na prática do pecado, mas buscar sempre um viver de santidade. E não amar o mundo nem ao seu estilo de vida. Primeiro tópico, quarto subtópico. A lei e a graça. A graça de Deus não nos libera da obrigação de obedecer às leis morais do Criador. Graça não é uma licença para a desobediência, mas a porta que Deus nos dá para a possibilidade de vivermos uma vida santa diante dele. A nova aliança inclui mandamentos, determinações, ou seja, a lei moral. Jesus, e não Moisés, disse: se me amardes, obedecereis os meus mandamentos. E mais, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado do meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Em seu Sermão da Montanha, Jesus adverte-nos diretamente contra a ideia de que ele estaria defendendo o antinomianismo. Cristo, como já vimos, fez questão de esclarecer que não negligenciava nem tinha o intento de destruir a lei posteriormente ao cumpri-la toda, o que então foi abolido da lei por meio de Cristo. Quando Jesus cumpriu a lei, foram abolidas as leis cerimoniais, que apontavam para o sacrifício de Cristo, e as leis regimentares. A lei moral, ou seja, o aspecto moral da lei, permanece no Novo Testamento. Primeiro tópico, quinto subtópico, a maldição da lei. A maldição da lei, de que fala o apóstolo Paulo em Gálatas, diz respeito a sanções punitivas
Aqui estávamos sujeitos para não podermos cumprir toda a lei. Ao cumprir a exigência da lei para nós, Cristo removeu a maldição da lei para longe de nós. E não a lei, isto é, os mandamentos morais de Deus para as nossas vidas. Graça de Deus não é chancela para a anarquia. Os mandamentos de Deus devem ser vividos, mas não mais como um peso. Não somos salvos para obedecer aos mandamentos divinos, mas somos salvos para vivermos segundo os mandamentos divinos. Não somos salvos para vivermos licenciosamente, mas para viver uma nova vida em Cristo. Segundo tópico, cólera, o passo para o homicídio. Segundo tópico, primeiro subtópico, não matarás. O sexto mandamento do Decálogo, os 10 mandamentos, menciona nessa passagem que por Jesus significa não assassinarás. Esse é o sentido do vocábulo hebraico traduzido por não matarás. No Antigo Testamento é reproduzido por Jesus e seus discípulos, trata-se de matar intencionalmente. Jesus repete o mandamento, no entanto, em seguida aprofunda mais ainda o seu significado para os seus discípulos. Ele afirma que qualquer pessoa que sem motivo está encolerizada contra o seu irmão já tem o homicídio estabelecido em seu coração, mesmo que não venha cometê-lo exatamente externamente. Já o cometeu no coração, sendo por isso já réu de juízo divino. E mais, com essa afirmação Jesus está ressaltando também o fato de que a cólera é o passo para o homicídio, de maneira que evitar a cólera nos levará a evitar o cometimento do homicídio. Segundo tópico, segundo subtópico. Sem motivo, Jesus não é contra o irar-se diante de uma injustiça cometida. Ele não condena a indignação santa. O que Jesus está combatendo é a ira sem motivo ou sem moderação. O termo produzido aqui por sem motivo é a palavra grega eik, que significa literalmente sem causa, sem nenhum bom efeito e sem moderação. Eis aqui, portanto, o próprio sentido desse vocábulo. 3 critérios para avaliarmos se a nossa ira é lícita ou não. Em primeiro lugar, devemos nos perguntar: ela é baseada em uma causa coerente? Em segundo lugar, ela terá um bom efeito? Em terceiro lugar, ela se manifesta como moderação ou é uma ira desgovernada? Segundo tópico. Terceiro subtópico, raca e louco. As expressões raca e louco, que aparecem no versículo 22, estão entre as mais odiosas expressões usadas nos dias de Jesus para se definir alguém, sendo que a segunda expressão louco era considerada pior ainda, conforme o texto religioso judaico daquela época. Raca era um insulto de zombaria e desdém, cujo significado era indigno. Tal insulto, dependendo do caso, era passivo de julgamento pelo sinédrio. Nos dias de Jesus, já a expressão moros, traduzida como louco, nessa passagem, dentro do contexto religioso judaico da época, era mais do que uma zombaria. Enquanto raca significava uma pessoa indigna de ser honrada, louco era uma pessoa indigna de ser amada, uma pessoa profana ou réprobo, um filho do inferno, entre outras palavras. O que Jesus está dizendo é quem que chamasse seu irmão de raca podia ser apenas réu do sinédrio, mas quem chamasse seu irmão em um momento de ira e sem motivo de louco, a não ser que se arrependesse diante de Deus e se retratasse diante do seu irmão, seria réu do juízo divino. Essa pessoa estaria cometendo assassinato pela língua. Tópico 3. A oferta no altar e os processos legais. 3. Primeiro subtópico. Reconciliação antes da adoração. Jesus afirma que se um judeu trouxesse uma oferta para o templo, para ser apresentada no altar das ofertas e recordasse que o irmão tinha algo contra ele, deveria primeiro ir até seu irmão, reconciliar-se com ele, para depois apresentar sua oferta diante do altar. Essa oferta no altar era uma oferta de adoração a Deus. Logo, Jesus está dizendo que a adoração não será aceita por Deus se algum irmão que se sente ofendido para adorar, que está magoado como um adorador por algum que ele fez e disse já atrás, porque o problema entre eles ainda não foi resolvido, ou seja, não há relacionamento com Deus, se não há bom relacionamento com meus irmãos. Terceiro tópico, segundo subtópico, o cristão e os processos legais. Nos versículos 25 e 26, Jesus se refere a outro caso. O contexto aqui já não é adoração, mas as disputas nos tribunais. Ele declara que seus discípulos devem resolver suas eventuais desavenças entre si, para que não aconteça de um deles levar a questão às barras dos tribunais. O
que fará com que, inevitavelmente, um dos dois vá para a prisão, onde pagará até o último centavo pelo que fez. Antes de enfrentar qualquer disputa judicial, o cristão deve buscar a conciliação e deve fazê-lo da mais depressa possível. O apóstolo Paulo advertia décadas depois os cristãos em Corinto sobre o mesmo. Conclusão. Como podemos ver, por trás do pecado do homicídio há uma série de atitudes de coração, que nem sempre se materializam em um homicídio, mas que se manifestam também em outras formas do nosso dia a dia, e muitas vezes as pessoas não se dão conta. Essas atitudes se manifestam na ira desgovernada, no rancor, na ofensa, nas disputas intensas, na falta de perdão e um espírito vingativo, nas brigas desnecessárias nos tribunais, quando tudo poderia ter sido resolvido entre irmãos. Devemos ser pacificadores e misericordiosos. Que Deus nos ajude a vivermos em profundidade e plenitude a vontade de Deus para nossas vidas. Adorar a Deus é importante, sim, mas Jesus enfatizou a importância do coração puro, dizendo que se nos lembrarmos de que alguém tem alguma coisa contra nós, devemos fazer as correções necessárias, ainda que signifique um adiamento da adoração, mas que é mais importante é a frase: se teu irmão tem alguma coisa contra ti, não somente somos responsáveis pela nossa própria ira, mas pelo nosso irmão. Se tivermos feito alguma coisa que aborreceu alguma pessoa, devemos resolver essa questão imediatamente para preservar o nosso irmão de uma ira que é inapropriada no reino de Deus. Isso talvez pareça difícil demais. Já parece difícil cuidar do nosso próprio relacionamento com Deus. E a verdade é que realmente é difícil demais, mas é o que o nosso Rei espera. Se obedecermos, Ele fará em nós, em nossos relacionamentos, o que jamais poderíamos fazermos sozinhos. Glória a Deus para todos sempre. Que os irmãos façam bom uso da lição. Como já foi falado, não é um projeto de um comentário da lição. É para quem tem dificuldade de leitura. Se você gostou, se tem sido uma bênção para você, uma bênção de Deus para você, você dá um like, faz um comentário, pede alguém para fazer um comentário. Isso nos ajuda bastante. Fábio Barbosa Santos, canal Sertão City 78SI. Deus abençoe a todos e a paz do Senhor.